Olá, eu sou o professor Eduardo Rolim de Oliveira, do Instituto de Química da URGS. Estou aqui para apresentar para você o quarto e último capítulo da série 20 anos de carreira decentes. Os três outros vídeos desse canal, que estão o capítulo 1, 2 e 3, já estão à disposição, onde você verá o que aconteceu na nossa carreira ao longo dos últimos 20 anos. Essa série de vídeos teve o apoio da Durga Sindical, a quem eu agradeço. Se a gente olha o panorama, a linha do tempo nesse período todo, nós veremos que houve muitas mudanças importantes. Em 2006, houve a criação da classe de professor associado, de professor especial. Em 2007, nós recuperamos a paridade entre ativos e aposentados. Em 2008, nós recriamos a equiparação das duas carreiras, com a criação da carreira do EBTT. Em 2011, nós acabamos com todas as gratificações na nossa carreira. Em 2012, criamos o plano de cargos e carreiras do Magistério Federal, com a real efetiva equiparação das duas carreiras. Em 2015, nós recuperamos a lógica, depois de já termos permitido a progressão para professor titular, termos criado o RSC. Hoje nós temos uma estrutura de carreira lógica, onde o RT é proporcional ao VB, onde os regimes de trabalho são proporcionais. A nossa carreira teve uma grande valorização salarial ao longo desse tempo. Tudo isso você viu nos capítulos 1, 2 e 3 dessa série. Eu vivi praticamente todos esses períodos, todas as etapas, participei das mesas de negociação desde o início até 2024, quando eu ainda estava no movimento sindical. Mas ainda continuo acompanhando tudo o que aconteceu em 25 e 26, graças à colaboração que eu tenho feito com o Prois Federação. Portanto, esse tempo todo que eu vivi isso, eu creio que me autoriza a discutir algumas possibilidades de futuro que a gente tenha. E esse é o objetivo desse vídeo, pensar como que vamos progredir, continuar a reestruturação das carreiras dentro de um processo contínuo como foi de 2006 até 2026. Um processo muito virtuoso que trouxe grandes vantagens para os professores do Magistério Federal. A primeira questão que a gente precisa discutir é o piso do magistério. Nós falamos disso nos capítulos anteriores, mas de qualquer maneira é importante situar de novo que em 2026, para os professores 40 horas, um grupo de professores, esses que estão em amarelo aqui, aqueles que estão nesses níveis e nessas classes, eles não têm ainda o piso do magistério, o piso profissional do magistério do ensino básico. Na realidade, apenas a carreira do EBTT tem esse direito. Mas vejam que uma coisa importante que nós criamos ao longo desses 20 anos foi a equiparação, a isonomia entre as duas carreiras do magistério superior e do EBTT. Portanto, para nós é muito caro que isso continue. O número de pessoas que têm esses dados aqui em amarelo não são muito grandes. São cerca de 300 professores nas duas carreiras. Talvez no EBTT sejam menos de 100. Mas é importante a gente pensar que nenhum professor, nenhum nível da nossa carreira deveria estar abaixo do piso profissional do magistério, até porque os professores do EBTT têm esse direito legalmente falando. Mas, para isso, é importante a gente observar o que acontecia no passado. De 2024 para 2026, nós observamos que houve uma real valorização da nossa carreira em relação ao piso. Isso aconteceu, obviamente, por conta da aglutinação das classes A e B do Magistério Superior, das classes D1 e D2 do EBTT, que criaram a nova classe A, um piso bastante superior àquele que existia antes, mais de 40%. Isso fez com que a defasagem em relação ao piso ela tenha diminuído, caído de 34 e poucos por cento para um pouco mais de 14,5%. Isso foi uma vantagem importante que no movimento que nós fizemos no acordo de 2024. Porém, ainda existe esse número de pessoas e ainda existe essa defasagem. Como é que nós poderíamos fazer para eliminar essa defasagem hoje, em 2026, agora, nesse momento? Basta que a nossa carreira, no caso, como eu falei antes, mantendo a isonomia, as duas carreiras do Magistério Superior e do EBTT tivessem um reajuste de 14,50 e poucos por cento.
Isso levaria a esta tabela salarial para os professores de 40 horas. Vejam que não há mais nenhuma linha em amarelo e proporcionalmente, obviamente, aos 20 horas e às dedicação exclusiva. Porém, qual é a necessidade orçamentária, qual o impacto orçamentário desse reajuste de 14,58%? É na ordem de 5,8 bilhões de reais. Basta a gente pensar que a nossa folha de pagamento hoje, das duas carreiras, é da ordem de 40 bilhões de reais ao ano. Significa que 14% sobre isso vai dar exatamente esse valor que eu estou mostrando aqui. Esse valor de 5,8 bilhões de reais é muito? Bom, se a gente pensar que o rombo do Fundo Garantidor de Crédito por conta do escândalo do Banco Master foi de mais de 50 bilhões. É óbvio que esse valor não é tão grande se compararmos com isso. Porém, em termos de orçamento dos servidores públicos federais, é importante citar duas coisas. Não é possível que se dê um reajuste linear de 14,58 para os professores, sem que esse mesmo índice seja dado para os demais servidores públicos, para as demais carreiras. Isso é da lei. Toda vez que um aumento linear é dado para uma carreira, tem que ser dado para todas. Só é possível aumentos pontuais em algumas carreiras quando se faz também reestruturação da própria carreira. 5,8 bilhões é mais ou menos o custo, o impacto do aumento que tivemos nesse ano de 2026 em função do acordo de 2024. Ou seja, para se recuperar o piso imediatamente, precisaríamos de um orçamento aproximadamente igual a de todo o acordo de 2024, anualizado no ano de 2026. Isso é possível? Bom, vai depender muito da mobilização dos professores, dos seus interesses de lutar para que isso aconteça. Mas a gente pode pensar também que outras questões são importantes. Não é apenas a questão do piso que está em jogo, mas também a inflação acumulada e a nossa defasagem salarial do passado. Se a gente observar o atual governo, apenas o atual governo, nós veremos que, contando obviamente a inflação projetada do ano de 2026, pela última projeção do Boletim Focus, que foi na última segunda-feira, que é de 4,91% para o ano de 2026, a inflação acumulada do atual governo chega a um pouco menos de 20%, 19,96%. Qual o reajuste que tivemos nas nossas duas carreiras nesse último período, nesses 4 anos do atual governo, contando os reajustes de 23, de 25 e de 26? É apresentado aqui nessa tabela. Os valores, obviamente, não são iguais, depende da sua posição, da sua titulação no nível na carreira. Mas a gente pode fazer um resumo dizendo que todos os professores tiveram ganho real no atual governo, contando, evidentemente, que a inflação não vai ter um aumento muito superior a esse que eu estou mostrando. Mas se ela chegar até 7,5%, ainda teremos ganho real para todos os professores neste período de governo. Porém, como eu já falei lá no capítulo 3, a defasagem salarial ao longo dos 7 anos que nós não tivemos reajuste salarial ainda não foi totalmente recomposta. Então, se a gente pensa numa nova proposta salarial que continue o processo de negociação, isso que eu acho que é importante, porque essa série de vídeos desse canal mostra que toda a reformulação das carreiras que a gente fez de 2006 até 2026, elas vieram sempre no mesmo caminho. O Proifes Federação conseguiu fazer com que a proposta fosse, as negociações fossem sempre no caminho da mesma proposta original que foi feita originalmente. Então, se a gente quer continuar com esse bom caminho, é preciso que a gente avalie, por exemplo, as nossas defasagens salarial hoje. A defasagem salarial, eu sempre falo em relação a março de 2015, foi o melhor salário que tivemos ao longo do plano real, como eu já mostrei lá no capítulo número 1 dessa série. Essa defasagem salarial hoje ela não é mais idêntica para todos os professores, porque os reajustes foram diferenciados ao longo desse último período, como já foi bastante discutido no capítulo 3. Os que menos tiveram reajuste foram os professores da classe B1, adjunto 1, magistério superior. A sua defasagem salarial, em função do menor reajuste que tiveram, ela hoje está na casa de 36,51%. Vejam que as outras classes, os outros níveis têm reajustes diferenciados, têm perdas diferenciadas. Inclusive os professores jovens da classe A são os que têm menor defasagem salarial hoje, pouco mais de 17%.
Mas considerando que todos deveriam ter a recuperação das perdas de todo o tempo, ainda que é óbvio que os professores B1 lá em 2023 hoje não são mais B1, certamente, já devem ser B2, B3. Se a gente pensa numa proposta que recupere todas as perdas, nós teríamos que pedir em 1º de janeiro de 2027, porque esses valores referem-se à inflação de 2026 também, nós teríamos que pedir um reajuste de 36,51%. Na atual estrutura de proposta da carreira que temos, essa proposta seria com essa tabela salarial aí para professores em dedicação exclusiva, que são 90% de nós. Se a gente olha bem, todos aqui com reajuste linear de 36,51%, as perdas de todos são repostas. E, evidentemente, alguns, como eu já mostrei antes, terão ganhos reais bem expressivos, inclusive. Porém, um fator importante a ser observado é que o impacto orçamentário desta proposta em 1º de janeiro de 2027, ele vai corresponder a um reajuste na folha da ordem de 14,6 bilhões de reais, 36% da folha. Esse valor é possível? Bom, vai depender muito da capacidade de mobilização que os professores vierem a ter, da capacidade de negociação que o governo vier a ter. Lembre que nesse 2027 já teremos um novo governo eleito, e vai depender também, evidentemente, das condições financeiras que forem oferecidas nessa própria negociação. Uma questão que a gente pode pensar é: será que achamos que a estrutura de carreira que temos hoje é a ideal? Ou podemos ainda avançar mais, pensando inclusive nesses valores que eu coloquei aqui de 14,6 bilhões? Uma hipótese, apenas como efeito ilustrativo, é nós continuarmos o processo de reestruturação das carreiras. Até porque eu lembro que para pedir reajuste em determinado índice, se não houver reestruturação de carreira, esse reajuste terá que ser dado a todos os servidores federais. Agora, se houver reestruturação de carreira, isso pode ser embutido neste processo. Uma possibilidade, ainda em busca, no contínuo de negociação que a gente está fazendo há 20 anos, é a gente buscar aquela proposta original do ProIS Federação de ter uma diferença entre níveis de 5%, uma diferença entre classes de 10%. Ainda, indo passo a passo, poderíamos pensar, por exemplo, num aumento da diferença entre as classes A e B de 8,5% e uma diminuição entre as classes C, adjunto e associado, no caso B e C, para 18%. Por que isso é importante? Porque lembro, como já foi bastante discutido nos capítulos iniciais, a diferença, as perdas salariais dos professores adjuntos foram maiores que dos demais. Assim sendo, se nós fizéssemos esta possibilidade aqui, ilustrativamente, os valores para professor de dedicação exclusiva seriam esses, e o reajuste da folha teria que ser mais ou menos o mesmo, de 14,6 bilhões. Ou seja, é uma opção política que a categoria terá que fazer, que os seus dirigentes sindicais terão que conduzir na próxima mesa de negociação, quando ela houver, se ela houver, qual o caminho que querem seguir. Manter a estrutura atual e buscar reajustes apenas lineares, ou continuar buscando a reestruturação de carreira. Nesse caso específico aqui, é claro que os adjuntos teriam um reajuste maior que os demais. A diferença entre esse reajuste não é tão grande, mas vai continuar o processo de reestruturação das carreiras. Esses são alguns exercícios possíveis, e eu vou encerrar essa série de vídeos dizendo que esse processo negocial de 20 anos foi muito importante, valorizou os professores, trouxe conquistas muito importantes do ponto de vista econômico e do ponto de vista estrutural nas carreiras. E vejam que já houve, desde 2012, quando nós criamos o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Federal, várias leis que foram ajustando aquela proposta original lá de 2012. Vocês veem que até inclusive em 2026, com a última lei, houve algumas correções em relação à nomenclatura de carreira. Tudo que eu apresentei nesses vídeos desse canal estão baseados nesses textos legais que aqui estão, que todos alteram a Lei 12.772 no que se refere a salário e estrutura de carreira. Eu vou concluir esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe.
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, mostre, marque as notificações para receber mensagens. E se quiser entrar em contato conosco, aqui estão os dados de WhatsApp e de e-mail. E a gente está sempre à disposição para discutir com vocês. Muito obrigado. O canal continua, novos vídeos serão postados, novas atualizações estarão aqui. E nós estaremos sempre à disposição para continuar discutindo carreira, salários e aposentadoria. Muito obrigado.